Ministro Gilmar Mendes, o Supremo deu 48 horas para o Ministério da Saúde anunciar a data do início da vacinação. O governo acha que só deve dar a data quando a Anvisa aprovar as vacinas. O prazo vence amanhã. E aí o Supremo ficaria sem resposta? É um prazer falar com o senhor. Espero que o senhor esteja bem de saúde. O Supremo se torna cada vez mais importante numa nação meio maluca em que políticos estão trocando os pés pelas mãos, não é? O Supremo, como casa de notáveis, assim, eu o respeito. Mas você não concorda com algumas decisões do Supremo? Bom, é a mesma coisa que eu falar de vacina. Posso não concordar com algumas decisões do Supremo, mas são baseadas em leis, em gente que estuda pra caramba, e que dessas decisões, é claro que eu posso até não concordar, posso não achar justo, mas elas são legais, são baseadas em lei. Né? Então, quem sou eu para ficar falando tanto de lei com gente que estudou, como o ministro que está falando comigo, o ministro Gilmar Mendes, que é uma pessoa culta, e todos que estão lá são notáveis. É a mesma coisa que eu falar de vacina. Não vou falar de vacina porque eu não entendo de vacina. Mas em relação a esse prazo, ministro, e outras decisões importantes que o Supremo está tendo que tomar por omissão política ou por cinismo político, como foi nessas eleições, uma balbúrdia com gente que pregava que o presidente era negacionista e foi tão negacionista quanto o presidente da República, fazendo campanha em rua, dizendo que não existia mais Covid e daí por diante. Então, o Supremo passa a fazer parte de um papel cada vez mais importante em decisões, principalmente legais, na União e para nós, povo brasileiro. Ministro, como é que fica com essa indecisão, então, de datas? Qual a posição do Supremo em relação a isso? Datena, é um prazer enorme lhe falar mais uma vez, estar aqui no seu programa, dizer da alegria de estarmos aqui novamente dialogando. Ao que eu entendi da decisão do ministro Lewandowski, o que ele cobrou foi basicamente que o plano contivesse uma data de início, ainda que por hipótese, é claro. O Ministério da Saúde ainda não tem o domínio completo de toda a situação. As vacinas estão em processo de aquisição, tem a questão de registro, eventualmente registro emergencial, tudo isso está posto. Mas ele diz, se apresenta um plano que quer vacinar um tanto de milhões de pessoas no primeiro semestre, tem que se dizer quando vai iniciar. Foi isso que o ministro Lewandowski determinou inicialmente ao Ministério da Saúde. Sabedores todos, e sabedor também o ministro Lewandowski, de que inicialmente há dificuldades para a estipulação de um prazo, tendo em vista que ainda não houve registro da vacina na Anvisa, das vacinas, né, e também não houve a sua aquisição. Prazo dado pelo ministro é claro, ele vence amanhã. É só o governo chegar, pelo que eu entendi, e dizer, olha, ainda não tem vacina. Nós estamos analisando as vacinas e quando tiver, a gente vai anunciar. Mas o ministro pede que o governo vá se pronunciando até que se tenha uma vacina. Parece uma coisa lógica e racional isso. Isso é um plano móvel, né, que o governo estime que, havendo pedido de registro ou havendo um registro emergencial, uma licença para produzir a vacina no Brasil, que se inicie na data tal a vacinação. A gente prega um mundo sem fronteiras e pega muito mal quando a gente ouve falar do Trump, que foi o pior presidente da história dos Estados Unidos, na minha modesta opinião, e é só a minha modesta opinião, e eu não tenho que me interferir na maior nação econômico-militar do planeta, mas acho que o Trump foi muito ruim para os Estados Unidos. Quando o cara diz que, de repente, uma vacina que foi desenvolvida por um laboratório alemão, que aí entrou em conjunto com a Pfizer, ela não pode ser distribuída fora do país dele antes que todo o país seja vacinado, isso é um absurdo. Ainda bem que o Biden não pensa assim. Mas aí aqui no Brasil, que a gente não tem divisões, salvo raríssimas exceções lá no Sul, de separatismo ou coisa parecida, a gente fica criando complicação em cima de uma coisa que não existe. O Brasil é uma federação.
né? E ao que me parece, não há intenção nenhuma de secessão, nem de guerra civil, nem coisa parecida aqui. E nós não podemos criar problema em cima de um problemão que a gente já tem. Patológico, com muita gente morrendo e contaminada, e econômico, porque a economia do Brasil quebrou em cima de uma quebradeira geral do ano passado, como o mundo quebrou, só que a gente deu azar do ano passado ser muito ruim. Então a gente já tem muito problema para ficar criando problema dentro da federação. A federação não pode ficar desunida. Um governo estadual como o de São Paulo, ele pode iniciar a vacinação fora do Plano Nacional de Vacinação? Existe essa possibilidade? Doutrina, essa é uma discussão que está em aberto e tem havido muita desinteligência, vamos dizer assim, e até troca de farpas e troca de entendimentos um tanto quanto conflituosos. Eu tenho a impressão de que isso tudo tem que ser trazido, aí a vantagem desse julgamento que nós estamos iniciando e também desse processo que está nas mãos do ministro Lewandowski sobre o plano de vacinação, que nós vamos ter que trazer isso para um denominador comum. O fato é que há 3 vacinas ou 4 vacinas que podem ser adquiridas e que podem ser distribuídas e inseridas no plano de vacinação, inclusive esta de São Paulo. E São Paulo, nós temos aí, em São Paulo, 50 milhões de pessoas. Portanto, São Paulo tem que ter também prioridade no que diz respeito à vacina. Eu acho que vai se encontrar a equação adequada para se conduzir. Acho que, se de fato o Butantan lograr, como tudo indica que logrou, produzir essa vacina, que diz chinesa, mas que na verdade é brasileira, isso é um tento importantíssimo. E isso precisa ser reconhecido e comemorado. Todas as vacinas do mundo, inclusive a de Oxford, se não a maioria, tem insumos chineses. Não é? Sim. A de Oxford, sim, que o governo brasileiro comprou, insumo vem da China. Os sim. remédios que a gente toma, a maioria vem da China e vem da Índia. Então não tem essa vacina de China, não tem. Tem vacina do mundo. Agora, por outro lado, vale o princípio lógico do bom senso. Se o São Paulo talvez não possa iniciar a vacinação sem um registro do governo brasileiro, o governo brasileiro poderia iniciar um plano nacional sem a vacina Coronavac já devidamente aprovada e registrada? Eu acho que haverá agora o pedido de registro, talvez desta, e de outras vacinas. Há também essa possibilidade da chamada autorização em caráter emergencial, que está ocorrendo mundo afora. Também a nossa legislação permite que, se a vacina já tivesse sido registrada numa agência importante, se possa valer esse registro em território nacional. Eu acho que tudo isso será bem encaminhado. O importante, que me parece, é ter conversas nesse plano, conversas de adulto, não é, Datena? Conversas de pessoas que têm responsabilidade no processo decisório. Vamos deixar o folclore político de lado e assumir todos nós as nossas responsabilidades. Porque, como você falou antes da minha intervenção, nós estamos falando de vida das pessoas, né? Aqui nós estamos decidindo sobre vida ou morte das pessoas, sobre a mantença ou não dos seus negócios. Vamos pensar nessas pessoas todas que, em função dessa pandemia, têm as suas atividades encerradas, fechadas. Os donos de restaurantes, os donos de pequenos comércios e tudo mais. Então é fundamental que nós assumamos as nossas responsabilidades, encerremos essas querelas políticas e façamos todos os esforços para trazermos essa vacina e, com ela, trazermos um mínimo de paz para a nossa sociedade. Nós precisamos de trabalhar. Seja uma ou várias, desde que aprovadas e registradas. Agora, eu estou recebendo aqui nesse exato momento, não precisa ser uma, pode ser várias. Todos os caminhos levam a salvar-se vidas. Agora, é claro que todo remédio, mas todo remédio que você toma tem um lado que provoca contraindicação. Qualquer coisa que você toma
que não seja natural, provoca contraindicação. Quando o presidente diz assim, eu vou liberar 20 bilhões para aquisição de vacina, quem quiser tomar, toma. Por exemplo, a Pfizer, era essa a preocupação do governo, eu já sabia disso. A Pfizer-BioNTech tem lá no seu contrato com os governos que ela não assume os efeitos colaterais da vacina. Agora, se você anunciar desse jeito uma vacina, é um pessimismo desgraçado, né? É claro que quem vai tomar vacina tem que entender que algumas pessoas podem ter complicações graves, algumas pessoas podem até morrer, mas todo o remédio que você toma, eu já disse, desde uma aspirina, se você ler a bula, você não toma. Agora, vale a pena saber o risco-benefício. A humanidade está à beira da extinção, como a gente conhece, e a vacina é uma coisa chamada esperança. Então você não pode desestimular, você comprar a vacina e ao mesmo tempo desestimular não tomar a vacina. Não é legal isso, não é bacana. Ministro, eu estou recebendo agora, nesse exato momento, no meu telefone, várias inquisições de políticos de outros estados, até que ponto o Supremo dá autonomia aos estados para combater o vírus e quais são os limites de autonomia que o Supremo dá aos estados. Por isso que eu falo que o Supremo está tendo um papel fundamental numa coisa chamada manutenção da vida e ter, nesse momento, o Supremo ter, nesse momento, o equilíbrio dessas brigas políticas que não levam a lado nenhum. São decisões legais e tudo passa por decisão legal. É claro que os poderes todos são respeitados, mas tudo passa por decisão legal para que seja aplicada. A vacina X tem que ser aprovada pela Anvisa, tudo passa por lei e o Supremo é o nosso guardião das leis. Então, até que ponto os estados têm autonomia sobre as medidas a serem tomadas em relação à vacina e outras medidas em relação ao controle da pandemia? Até que ponto os estados são autônomos sob o ponto de vista legal? Acho que é importante, porque muita gente está me perguntando isso aqui. Datena, boa pergunta. Nós já falamos sobre isso anteriormente. O tribunal criou uma jurisprudência, posso até dizer hoje, talvez, usando a expressão que é comum em Portugal, uma jurisprudência da crise. Se você olhar, existem várias decisões tomadas pelo Supremo a propósito da crise. Uma delas foi exatamente ressaltando que decisões da União sobre a pandemia não interferiam nas decisões de estados e municípios. Portanto, se preservou a autonomia dos estados e municípios para tomar medidas, por exemplo, sobre o isolamento social e outros meios protetivos. Agora estamos diante de uma questão mais complexa, como você já falou, que é o Plano Nacional de Vacinação ou de Imunização, que supõe aquilo que a gente sempre tem falado, um chamado federalismo cooperativo. O SUS nada mais é do que a materialização desse federalismo cooperativo, em que a União, estados e municípios, eles se fazem presentes numa estrutura integrada. E é fundamental que haja esse consenso. Tanto é que na própria estrutura do SUS, nós temos dois conselhos importantes. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais, porque, de fato, tem que haver toda essa estrutura para se fazer essa logística. Certamente, no debate que nós vamos travar no Supremo na quarta, na quinta, talvez cheguemos até na sexta-feira, sobre essa eventual obrigatoriedade da vacina, nós venhamos também a tangenciar ou mesmo a definir alguns marcos a propósito da participação dos entes estatais nesse processo. Mas o ideal é que haja aquilo que os espanhóis chamam uma concertação, né? Que haja, de fato, um entendimento em torno dessa temática para que haja políticas coordenadas e desenvolvidas. Você viu, por exemplo, que nos Estados Unidos eles estão discutindo a logística no que concerne à vacinação, que é extremamente complexa. Nós temos que olhar isto aqui. Olha, quando o presidente da República diz assim, olha, essa vacina não vai ser obrigatória, vai tomar quem quer. A própria Pfizer diz que não assume os riscos, né? Quem tiver comorbidade, quem for velhinho ou gordinho, cuidado com essa vacina e tal. É um desestímulo à aplicação da vacina. Do ponto de vista legal,
o que é que o senhor e o Supremo, o senhor, né, especificamente, não vou pedir eticamente para que o senhor diga o que pensa o Supremo, que é um colegiado, mas o senhor, o que é que pensa da obrigatoriedade da vacina? Não é? De repente, o coletivo se sobrepor ao individual, porque isso é a vacina. Não é? Quanto mais gente você vacina, mais possibilidade você tem de combater o inimigo que é o vírus. Nesse aspecto, o que é que o senhor pensa disso? Esse tema, como você sabe, ele é assaz complexo aqui e em outros lugares. Nós temos hoje movimentos sociais muito fortes, resistentes à vacina. Temos pessoas que adotam filosofias anti-vacina, que não querem vacinar sequer os seus filhos, adotam filosofias ou mesmo religiões. Mas a mim me parece que, diante desse pano de fundo que nós temos que trabalhar na ideia de uma certa generalização da vacina. E eu acredito que, ou pelos meios legais normais, ou pelos meios indiretos, nós vamos chegar, talvez, se não à universalização, nós vamos chegar a um plano bastante amplo de vacinação. Por exemplo, as escolas certamente exigirão que as crianças que sejam matriculadas estejam vacinadas, como costuma acontecer. Talvez os clubes para os seus visitantes, talvez nas empresas onde as pessoas trabalham. Então, na verdade, nós vamos ter essa mediação, porque há aí um quadro meio caricato, imaginar que um policial vai entrar dentro da casa de alguém e obrigá-lo a ser vacinado. Então, nós vamos moderar com esse discurso, e aí vem todas essas inflexões libertárias que a gente tão bem conhece, né? Vamos moderar com esse discurso, mas a mim me parece que também devemos pensar que, ao não estarmos imunizados, nós podemos contaminar os outros e podemos também nós adoecer e onerarmos o sistema de saúde. Esse sistema de saúde, Datena, que se provou um bastião nesse momento. Eu acho que se há heróis nesse momento no Brasil, são os médicos, são os paramédicos, essa gente valente que está mantendo esse sistema de pé. Não é? E aí a gente deveria reverenciar, neste momento, o SUS, que se provou um ativo importante nesta confusão que, às vezes, a temática sanitária nos envolveu. O mundo inteiro percebeu que, se não houver um sistema público de saúde seguro, não interessa a França, que se tornou frágil, a Alemanha, que se tornou frágil, Itália, que se tornou frágil, Espanha, que se tornou frágil, os Estados Unidos, a maior potência econômico-militar do mundo, que não tem nem sequer um plano público de saúde, não tem um sistema público de saúde. Se o sistema público não for reforçado, o mundo está perdido, porque ele ficou de joelhos perante uma pandemia, patologicamente, que é mais difícil, porque levam-se vidas, tem-se sequelas e economicamente falando também. Então tem que se ter um sistema público de saúde forte. E o nosso não era. Até pouco tempo atrás a gente reclamava com a crise que houve depois do governo Dilma, uma crise terrível, não é? Foi a pior época econômica que o Brasil já enfrentou. O nosso sistema de saúde público, em que pese médicos e enfermeiros tentarem resistir, havia falta de insumos, de remédio, de leitos. A gente fala de falta de leitos antes da pandemia, que a gente esquece, porque a pandemia se sobrepôs a tudo. Nós lembramos de gente morrendo nos hospitais em macas, ao invés de leitos. Então, que o Brasil tem falta de leitos, ele tem há muito tempo. Mas como o mundo ficou exposto a ter sistemas frágeis públicos de atendimento em massa, o Brasil tem que reforçar o seu velho e bom SUS e investir mais no SUS e valorizar mais médicos e enfermeiros, qualquer pessoa do hospital, desde o cara que limpa o hospital até o cientista mais famoso que está dentro do hospital fazendo pesquisas e daí por diante. O nosso sistema hospitalar, público principalmente, tem que ser reforçado num país pobre como o nosso. Agora, ministro, e ainda sobre os limites, né? Até onde podem ir essas restrições, comportamentos individuais e coletivos
considerando o combate ao vírus, não é? O senhor mesmo disse, até agora todas as respostas que o senhor disse, usando idiomas diferentes, países diferentes, filosofias diferentes, o senhor levou uma palavra chamada bom senso. Em todas as respostas que o senhor deu, eu percebi, o senhor usou o equilíbrio. Ou de vertentes diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, mas em todas as respostas o senhor usou o termo equilíbrio para todas as perguntas que eu fiz. Nós temos que prestar bastante atenção a essa temática, mas nós já nos pronunciamos em alguns casos sobre a legitimidade da imposição de restrições, tendo em vista o bem coletivo de que se trata, a preservação da saúde. Nós já temos, mundo afora, debate, por exemplo, sobre a obrigatoriedade da máscara, ou do uso da máscara. Em alguns protestam contra isto. Ou medidas de isolamento social. Quantas pessoas podem estar numa festa, por exemplo? Quantas pessoas podem estar reunidas num ambiente? A mim me parece que essas medidas, elas são condizentes com os paradigmas de proporcionalidade e de razoabilidade. Na medida em que esses temas são colocados no Congresso, e a nossa primeira lei, como você se lembra, é de fevereiro, março deste ano, e tratou dessa temática de uma maneira geral, ela já enunciava a possibilidade das autoridades estabelecerem limitações. Eu acho que nós temos que conviver com isso e aceitar essas medidas e até ajudar na sua implementação. Nada mais efetivo, aparentemente, do que a máscara, o uso da máscara. Então, é fundamental. Causa incômodo, certamente causa incômodo, mas é preciso que isso seja levado a sério. A questão do isolamento. Não sei se viram, por exemplo, o pronunciamento de Angela Merkel, a primeira-ministra, chanceler alemã, recomendando que as pessoas primeiro se isolassem e depois fossem à casa dos seus pais e avós, para evitar, dizia ela, que esse seja o último Natal com eles. Portanto, é preciso que nós respeitemos esses limites enquanto não vem a vacina, né, e que, de fato, ajudemos as autoridades a cumprirem aquilo que eles vêm fazendo, que é tentar salvaguardar o sistema de saúde. Bom, nós temos 3 minutos para aproveitar com o ministro, a agenda do ministro, e eu vou respeitar essa agenda do ministro, como sempre respeitei, mas eu não podia deixar dessa entrevista colocar um tema que é um tema nacional e que passa pelo Supremo. A denúncia que houve de relatórios da ABIN ajudando o Flávio Bolsonaro tem um potencial de grande crise. Não há como a gente evitar isso. A ministra Carmen Lúcia está exigindo explicações do general Heleno. No mínimo, é constrangedora essa situação. De que forma pensa o ministro, de uma maneira individual, sobre esse caso, ministro? Datena, eu tenho a impressão de que temos que aguardar os devidos esclarecimentos a propósito desta questão. Há uma certa névoa em torno desse assunto e um que me diz que já ouvi falar que este relatório, que se atribui à ABIN, na verdade não passa de um relatório elaborado por advogados. Nós sabemos também da relação muito sensível entre a ABIN, o antigo SNI, e a Receita Federal, o desejo sempre recôndito da ABIN de ter dados da Receita Federal, em suma, então isto, ou não tão recôndito assim, então isto precisa ser olhado com muito cuidado. A ministra Carmen Lúcia certamente tomou a medida adequada para os devidos esclarecimentos, e eu acho que tanto o governo quanto a instituição Receita Federal precisam esclarecer esse fato para que a gente não fique nesse quadro de insegurança. Ministro, britanicamente, 11 da manhã, está encerrada a nossa entrevista, não por minha vontade, mas pela sua agenda, que nós temos que respeitar. A cronologia
é tão importante quanto a ética. Acho que as duas andam juntas. Não dá para separar nem a cronologia por uma questão de que a gente faz parte dela. Tá? A gente nasce, vive, cresce e morre. E a ética é mais importante. Eu ouvi de um determinado político um dia, quando eu fui perguntado por que eu não entrei na política 2 vezes. Tá? Uma delas eu respondi, porque esse político disse para mim: ô Datena, em política não há ética. Eu falei: meu amigo, é um político importante da nação hoje. Não é o presidente da República, para não criar polêmica, mas é um político importante da nação. Quando o cara me disse que não havia necessidade de ética na política, eu falei assim: o senhor tem que prestar atenção numa coisa, o senhor tem que ter ética até no momento que vai ao banheiro. E sugiro que o senhor leia Spinoza ou Schopenhauer até no banheiro. E a cronologia, claro que é importante, porque já dizia o Sêneca: o tempo nos ajuda a aprender a morrer, e isso está sendo mais do que provado hoje em dia no meio dessa pandemia. Foi um prazer falar com o senhor, um ótimo dia, saúde acima de tudo, e foi uma das entrevistas mais equilibradas que eu vi nos últimos tempos, e tudo que a gente precisa nesse momento é de equilíbrio e bom senso para salvar vidas, que a vida esteja acima de tudo, de interesses de qualquer pessoa, de vaidades, o que mais for. A vida é o bem mais valioso que a gente tem e tem que preservá-lo. Abraço grande, um ótimo dia, saúde ao senhor, a todos os seus pares, à família, muita proteção ao senhor. Datena, um grande abraço, foi um prazer enorme. Se a gente não se falar até lá, um Feliz Natal e um grande Réveillon para você e toda a sua família e toda a sua equipe. Ao senhor também. Um feliz ano novo, se Deus quiser. Abraço grande.